conversar um pouco na noite de hoje. Não sou exatamente uma palestrante, mas eu gosto de dizer que é uma conversa, né? Que a gente estabelece juntos nesse tempo que vamos estar aqui. Hoje o tema da palestra é Manejo Emocional em Busca da Felicidade Mortal. Um nome assim pomposo, né? Mas eu aceitei esse desafio quando a Christian me pediu que pudesse falar aqui nessa noite sobre esse tema. Na verdade, o manejo emocional é a maneira como a gente pode lidar com as nossas emoções, né? Porque durante todo o tempo somos permeados, né, por nossas emoções. Somos emoções, né? Se até os animais têm emoções, que dirá nós, né, seres humanos. E vivemos buscando a felicidade, né, em nossas vidas, buscando o que mais a gente quer é ser feliz, né? E muitas vezes nos perdemos, né, no meio dessa caminhada, sem saber exatamente, né, como conseguir a tal felicidade, né? E aí eu vou começar falando um pouco de como a gente lida e decodifica as emoções que chegam até nós, né? Não só as nossas emoções, mas as emoções que a gente percebe das outras pessoas e de que maneira a gente recebe essas emoções, né? Quando eu falo decodificar, é poder compreender, é poder receber a mensagem que está sendo passada através da emoção do outro que chega até nós. E muitas vezes isso dá problema, né? Porque a gente compreende aquilo que vem do outro a partir de nós mesmos, das nossas vivências, das nossas experiências emocionais, do nosso nível evolutivo. E quantas vezes julgamos o outro, né, por não compreender exatamente aquilo que o outro quis nos dizer. Quantas vezes a gente, durante a nossa vida, deixa eu ajeitar aqui, fala muitas exclamações, né? Algumas assim, e hoje eu tomei a decisão errada, estava com a cabeça quente, não sei onde estava com a cabeça. Quem nunca passou por isso, né? A gente depois se arrepende, acha que teve uma atitude intempestiva e não sabe exatamente aonde estava naquele momento. E nossas emoções, elas têm grande poder sobre as nossas decisões, né? Somos permeados o tempo todo por nossas emoções. A nossa vida é permeada por um sistema de crenças e valores onde as nossas emoções vão estar presentes. E se nossas emoções têm grande poder sobre as nossas decisões, se a gente entende, decodifica essas emoções de uma forma distorcida, a nossa reação a essas emoções também vão andar por um caminho distorcido. Um grande jornal reputado americano das ciências biomédicas, ele publicou um achado inédito que fala sobre como tomamos decisões errôneas quando temos dificuldades para decodificar a informação sensorial que recebemos. E tem uma frase de Jesus, né, que todo mundo conhece, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? O quanto Jesus já nos dizia isso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E se a gente não sabe compreender, decodificar essas emoções, essas informações que chegam até nós, será que a gente vai conhecer a verdade? Essa verdade que o outro está nos passando? Ou nós vamos olhar o outro, ver o outro a partir das nossas verdades, né?
A gente sabe que muitos viram Jesus, escutaram, até mesmo foram curados por ele, mas não se libertaram, né? Quantos foram curados por Jesus, né? E Jesus dizia, ide, não peques mais. O que ele queria dizer com isso? Ide, se transforme, ide, se modifique, ide e faça as mudanças tão necessárias na sua vida, nas suas atitudes. Mas muitos, apesar de terem até se curado, não conseguiram fazer essas mudanças. E aí a gente vai pensar de novo nessa questão do entendimento das mensagens. E isso acontece conosco em todas as nossas relações, mesmo nas casas espíritas, mesmo nós que já estamos, né, dentro da seara espírita, mas como ainda somos tão imperfeitos, né, porque a gente, principalmente nós que estamos trabalhando, né, quanto tempo temos ainda a aprender, né? E quando, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês, não estou falando porque eu já estou em um determinado patamar, estou falando principalmente para mim, né? Para que eu ouça quando eu falo para vocês. Então, Jesus recomendou a Nicodemos um apelo imortal a todos nós. Antes de raciocinar sobre as disposições da lei, deveria ter-lhe sentido os textos. Eu acho que isso tem uma importância muito grande, né? Será que quando a gente lê alguma coisa, quando a gente pega o Evangelho, quando a gente faz uma leitura, a gente está sentindo os textos? Ou a gente apenas está lendo os textos, né? Uma leitura física. Ou a gente realmente está entrando em contato profundo com aquilo que a gente está lendo naquele momento. E nossas emoções, crenças e vivências vão criar um mecanismo de filtragem das informações recebidas, de tal modo que podemos até mesmo ficarmos refratários às propostas de transformação. Então, muitas vezes recebemos tantas informações, né? Vamos assistir palestras, ouvimos preleções, ouvimos pessoas que nos falam tantas coisas e muitas vezes não mudamos em nada, continuamos à mercê das nossas próprias atitudes geradoras de desequilíbrio. E por que ficamos refratários? Exatamente porque aquilo que a gente recebe vai passar pelas nossas emoções, pelas nossas crenças e pelas nossas vivências. Então há de se pensar que antes de eu poder fazer alguma modificação e receber aquilo que me é dado através de um estudo, através de um aconselhamento, através de um texto do próprio Evangelho, que é preciso que eu faça algumas modificações em mim mesmo, que eu possa me esvaziar daquilo que eu já trago pré-concebido para que eu possa receber. Tem um exemplo que fala de um mestre que ele recebe um aprendiz que chega até esse mestre e diz que gostaria muito de aprender com ele. E com as suas emoções vaidosas de discípulo, ele foi logo externando aquilo que ele já tinha conquistado, aquilo que ele já sabia, né? E em determinado momento o mestre interrompe um pouco aquela conversa e propõe que eles tomassem um chá, né? E o mestre começou a colocar água quente na xícara e foi colocando, e foi colocando, e foi colocando, até que essa água começa a derramar. E o discípulo sorriu e fala para ele, mestre, a água já está transbordando. E o mestre tranquilamente olha para o discípulo, sorriu com singela bondade e ele diz: assim também precisamos esvaziar nossas xícaras para que nova água possa entrar. Então não adianta a gente buscar uma transformação se a gente não tiver uma proposta
de também esvaziar certos conteúdos que trazemos e que não vão permitir que essa nova água penetre em nós. E a emoção vaidosa desse discípulo foi o que estava impedindo novos aprendizados. André Luiz, ele vai falar que nossas emoções determinam o nosso estado psíquico, fazendo parte integral da nossa matéria mental. Então, o nosso estado psíquico vai ter tudo a ver com as nossas emoções. Nós vibramos a partir das nossas opções emocionais. Com elas fazemos conexões nos dois mundos, não só aqui no mundo da matéria, mas também no mundo espiritual. Então, é um momento para a gente pensar assim, como nós estamos, né? Como é o teor das nossas emoções, como estão os nossos pensamentos, né? Como estamos vibrando, em que sintonia estamos entrando e captando para nossas vidas acontecimentos, fatos. Muitas vezes nos dizemos vítimas da sorte, vítimas de uma má estrela, né? Eu sou tão infeliz na minha vida, nada dá certo, tudo comigo dá errado, porque eu nasci assim, né? Num dia ruim, com uma má estrela. Será que é isso mesmo, né? Será que nascemos num dia ruim? Será que somos determinados, obrigados a ter um determinado tipo de destino de vida? Qual é a nossa parte, então, na nossa história? Qual é a nossa parte em relação àquilo que estamos fazendo com as nossas vidas? Sim, temos as nossas dores, que muitas vezes temos que passar, mas a maneira como as enfrentamos é que vai determinar como a gente vai viver dali por diante, né? Não precisamos transformar as nossas dores em sofrimento, mas na maioria das vezes a gente, além da dor, faz todo um processo de sofrimento. Então há de se pensar em nós, né? Numa reflexão contínua, numa reflexão diária, né? No final daquele dia, onde estamos lá no nosso quarto, no silêncio, pelo menos deveríamos estar, né? Com um tempinho ainda para refletirmos e não deitarmos já naquele momento onde já estamos desmaiando e que começamos uma prece e já começamos com 2, 3 palavras e o resto a gente já vai desdobrado, já vai falando coisas que não tem nexo, já entrando numa outra sintonia e acorda, fala mais um pedacinho e vai lembrar disso não sei quando e sempre uma prece interrompida. Então a importância de não só nesse momento de prece, um momento também de reflexão, de silêncio interior, onde a gente possa naquele momento avaliar como foi aquele dia, como fui eu hoje, como eu pensei, como foram os meus pensamentos, né? Foram mais pensamentos alinhados, harmonizados, ou eu hoje me desequilibrei tantas vezes, me desarmonizei, tive emoções tão desalinhadas, né? E reclamei, né, que meu dia não foi bom, mas qual foi a minha parte? Porque a gente tem uma mania de culpar sempre o outro, né? Eu não gosto muito dessa palavra culpa, eu prefiro usar a responsabilidade, né? Então o outro tem a responsabilidade dele, mas nós temos a nossa responsabilidade. E nós só vamos mudar quando a gente compreender a nossa parte. O outro vai mudar a partir da compreensão da parte dele. Isso é com o outro. Eu posso auxiliar esse outro, eu posso ser um ajudante nesse processo de transformação, se o outro assim permitir, se o outro assim desejar. Mas eu sou responsável 100% pela minha mudança. Então, como fui eu hoje, né? Eu fui bem harmonizado, não, hoje eu desarmonizei, desalinhei, eu pensei isso, eu pensei aquilo, aliás, meus pensamentos hoje foram mais negativos do que positivos, me exaltei, gritei, me exasperei.
não é para que a gente se julgue, se condene por isso, né? Porque se a gente começar a se condenar, a gente também vai cavando um buraco embaixo dos pés, e às vezes esse buraco fica tão fundo que fica difícil para a gente alcançar a borda. É para uma reflexão e para que a gente possa ter uma proposta de um exercício de transformação. Então a gente chega no manejo das nossas emoções, né? Como manejar as nossas emoções? Às vezes parece difícil, né? A gente fala assim, nossa, eu queria tanto ser calmo, tranquilo, mas quando eu vejo eu já estou gritando, já estou, né, quase voando em cima do pescoço do outro, e a minha voz já se altera. Tudo bem, né? A gente está aprendendo, né? Não tudo bem para a gente repetir, mas tudo bem para que a gente possa fazer o exercício, né? Porque também é muito orgulho nosso achar que a gente vai evoluir num salto, né? Toda evolução é processual, vai obedecer, né, a um processo gradativo, a um processo degrau por degrau. As nossas emoções, elas estão sujeitas a um processo evolutivo. Elas também evoluem junto conosco. No início, nós éramos instintos, né, bem rudimentar. Depois a gente, um pouquinho mais desenvolvido, a gente passa a ter sensações. E depois, mais ainda desenvolvido, a gente passa a ter sentimentos. Então, nem todas as nossas emoções hoje são sentimentos, algumas são emoções ainda, né? Os sentimentos são mais refinados, né? E como as nossas emoções também obedecem a um processo evolutivo, nós podemos criar mecanismos para educá-las. É a lei do progresso. As nossas emoções também obedecem à lei do progresso. Tem algumas situações que são muito fáceis da gente visualizar, que são situações que nos ajudam a educar as emoções, que são os testes e desafios da vida, são as expiações. Por exemplo, as doenças são poderosas ferramentas de transformação dos nossos pensamentos e principalmente das nossas emoções. Se soubermos aceitar a doença que nos visita e pudermos compreender qual é a mensagem que ela nos traz, a mensagem de nós para nós mesmos, o que eu preciso modificar, o que essa doença vem me contar a meu respeito, o que eu preciso aprender com ela. Se visto assim, a doença é uma grande oportunidade de transformação. Porque se eu aprendo, eu não preciso mais ficar na mesma série, eu posso mudar de série. Agora, se eu não aprendo, eu vou repetir quantas vezes for necessário. Temos um exemplo no livro Após a Morte, de Leon Denis, que é o caso Maurício Tessier. Não sei se é Tessier ou Tessier. Ele tinha crises agudas de artrite reumatoide. Ele tinha a sua mãe desencarnada a velar por ele. A mãe recebeu dos médicos espirituais a informação de que na ficha espiritual dele constava que sua enfermidade adivinha para proporcionar defesas contra a obsessão e a loucura. Então ele já estava num processo que, se ele caminhasse daquela forma, ele já estava indo para uma obsessão e para uma loucura. Os espíritos do bem mostravam que, enquanto o doente passava por crises, dominava suas emoções inferiores. Agressividade, teimosia, azedume, rebeldia, né? Porque às vezes a pessoa, numa situação de adoecimento, onde ela vai ser obrigada a depender de alguém, ela vai precisar exercitar essa agressividade, né? Porque se eu estou dependente do outro, começo a reclamar com esse outro, tratar mal desse outro,
ser azedo com esse outro, ser rebelde, ser teimoso. Eu estou numa condição que dependo dele, né? Eu vou precisar forçosamente me exercitar, né? Porque senão eu estou lascado, né? Então é uma prova, é um exercício meio que, né, forçado. E também é um momento de exercitar emoções mais elevadas: obediência, gentileza, bom humor, simpatia, fé, generosidade, brandura, confiança, piedade, benevolência, através de preces e reflexões de renovação íntima. Muitas vezes, nos momentos de aperto, são os momentos que a gente faz mais prece, né? Que lembra de Deus, que chama tudo quanto é santo, que chama o anjo guardião, que chama qualquer coisa porque a gente quer ser ajudado, né? Mas é oportunidade também, né? Porque se a gente começa a fazer o exercício e depois a gente começa, né, a aprender que isso é uma coisa boa para as nossas vidas, já está valendo. No entanto, nós estamos num momento em que chegamos à era da consciência, em que somos chamados a trabalhar voluntariamente para um novo condicionamento emocional. Então, hoje, a gente não precisa tanto de alguns artifícios para que a gente possa se melhorar. Hoje a gente é convocado, nessa era da consciência, a fazer novos condicionamentos emocionais. E nós temos um guia, um grande guia, que é o Evangelho de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda que muitos o utilizem como oráculo nas horas difíceis, né? Que muita gente utiliza o Evangelho como um oráculo, né? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estou preocupado com aquela situação, peraí, eu vou abrir o Evangelho e vou ver o que o Evangelho vai me dizer. Né? Aí a gente está usando como um oráculo, né? Para ter ali uma resposta. Ainda que muitos utilizem assim nas horas difíceis, esse compêndio iluminativo retoma os ensinamentos do Mestre Jesus, roteiro seguro para a nossa educação emocional. Então ali, gente, tem todo o roteiro para que a gente possa educar as nossas emoções. Né? Se a gente não sabe como eu vou me educar as minhas emoções, ali no compêndio, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nesse livro, né, nesse roteiro iluminativo, nós temos todos os passos que, se a gente consegue seguir, a gente vai ter grandes transformações. Nas emoções crísticas, né, emoções do Cristo, humildade, simplicidade, afabilidade, paciência, obediência, renúncia, perdão, indulgência, fé, caridade, dever, amor, encontramos verdadeiros antídotos para as emoções conflitivas, né? Que são a culpa, a ansiedade, a raiva, o medo, o ciúme, o apego, a preguiça, o vazio interior, as viciações e os ressentimentos. Né? Se a gente comparar, né, o quanto a gente tem, né, em nós, o quanto a gente exercita em nossas vidas, que emoções a gente está exercitando? As críticas, humildade, simplicidade, afabilidade, paciência, obediência, renúncia, perdão, indulgência, fé, caridade, dever, amor, ou a gente anda exercitando mais as emoções conflitivas? Culpa, né? Ficamos lá remoendo aquela culpa, por que eu fiz isso, por que eu falei aquilo, né? Em vez de poder se responsabilizar para que haja uma transformação, a gente vai se adoecendo muitas vezes pela culpa. Ansiedade, né? Querendo saber o que ainda não está pronto, o que ainda não chegou, querendo ver o dia de amanhã,
né? Se a gente fizer fisicamente mesmo, tentar alcançar alguma coisa que está muito longe, a gente perde a visão daquilo que a gente tem aqui e agora, que é o nosso momento presente, né? Então nem a gente está no futuro, nem a gente está aqui com as possibilidades que o momento nos traz de renovação, de transformação, de novas experiências para o nosso crescimento. Raiva que muitas vezes sentimos, medo, né? Como temos medo ainda, né? E o medo, não o medo proteção que a gente precisa, né? Contra os perigos, mas o medo que muitas vezes nos aprisiona, porque o medo ele é muito paralisante, ele é muito imobilizante. O ciúme, né? Que muitas vezes advém da nossa insegurança, do nosso sentimento ainda de posse, do apego, né? Porque a gente às vezes quer, por medo, segurar aquele outro, começa a ter medo de perder, como se fosse isso que fosse assegurar alguém na nossa vida, né? A preguiça, que muitas vezes a gente fica ali com uma preguiça de viver, uma preguiça de avançar, uma preguiça de conquistar novos espaços para a nossa vida. O vazio interior, né? Que advém, às vezes, dessa falta de objetivos, né? Dessa falta de emoções crísticas em nossa vida, da vivência, não só de sentir, mas de viver, né? Porque o amor, porque o perdão, porque todas essas emoções crísticas precisam ser vividas, né? E as viciações que a gente precisa transformar, porque tem aqueles caminhos que a gente sempre faz, né? Que às vezes a gente fala, meu Deus, eu não quero ser assim. Mas a gente tem dificuldade para fazer as mudanças, né? O que eu preciso mudar em mim que ainda não mudei? Para que eu não faça esse mesmo caminho que me leva sempre aos mesmos lugares. Muitas vezes a gente fala assim, eu sabia que isso ia me acontecer. E sabia mesmo, né? Não é porque a gente é médium, porque a gente é vidente, porque a gente tem uma capacidade de antevisão, de ver o futuro, é porque a gente, em algum nível, percebe que nós fazemos as coisas do mesmo jeito. E se fazemos as coisas do mesmo jeito, o resultado nunca vai ser diferente. Não adianta falar, meu Deus, eu quero ser diferente. Deus quer que a gente seja diferente, mas vamos fazer a nossa parte. Então, os avanços da ciência vão também aos poucos corroborando o excelente programa de manejo emocional proposto pelo Mestre Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo já propôs há mais de 2000 anos, né, esse programa de manejo emocional, né? Então, hoje, muitas coisas que se descobrem, né, já são tão antigas, né? E que passos, então, a gente daria para o manejo emocional, né? Como fazer, né? A gente tem essencialmente 2 passos. O primeiro passo é que a gente possa identificar a emoção. Eu não posso mudar se eu não tenho consciência daquilo que eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente, daqui para frente tudo vai ser diferente, né? Tinha aquela música, acho que é de Roberto Carlos, né? Tudo vai ser diferente, né? Mas não vai, se eu não fizer nada, nada vai ser diferente. Então o primeiro passo é identificar a emoção, consciência daquilo que eu preciso mudar, mesmo que eu ainda não saiba como fazê-lo. E o segundo passo, né, identificar essa emoção para poder administrá-la. Eu não posso administrar aquilo que eu não conheço, né? Se eu vou administrar uma empresa, eu primeiro tenho que conhecer essa empresa. Não adianta eu chegar com o meu saber, posso ser um PhD, posso ser o que for, mas se eu não conheço essa empresa, eu tenho que esvaziar a minha xícara, né? Para poder conhecer essa empresa e depois dar também um pouco daquilo que eu tenho.
Tem algumas emoções que às vezes fica um pouco mais difícil para a gente administrar, né? Por exemplo, pessoas que às vezes têm muita raiva ainda, né? Pessoas que ainda são muito coléricas. Tem algumas técnicas, né, que a gente pode associar, técnicas de relaxamento, na meditação. Saber respirar pode nos auxiliar a relaxar o corpo e nos ajudar no manejo de algumas emoções, né? Porque algumas emoções mais fortes vêm sempre juntos de muita tensão, né? E muita agitação, né? E para que eu possa trabalhar comigo, eu preciso de calma, né? Eu preciso de paz na alma, né? De calma, né? Para que eu possa fazer esse trabalho. E aí a gente chega a algo que é muito importante em nós, né? Que é a vontade, que todos nós temos, vontade, que é a chave para novos condicionamentos. Como co-criadores, temos em nós a chave para novos condicionamentos, a vontade, que é o poder soberano da alma. Ela direciona os nossos pensamentos e, com eles, vamos corromper os fluidos ao nosso redor, causando desconforto ou torná-los radiantes, promovendo vida nova, conforto. Então, pela minha vontade, eu posso corromper, não significa ser uma coisa ruim, né? Eu posso ou trazer algo ruim para mim, para o ambiente, ou eu posso promover uma vida nova. Então nós temos essa força, né? Como nós estamos usando a nossa vontade, com que finalidade, né? Então assim, a gente veio dotado de muitos equipamentos, digamos assim, né? O nosso carro tem muitos equipamentos, mas como estamos utilizando esses equipamentos que nos foram dados, né? Confiados. E a vontade é poderosa. E essa realidade que a gente vive, ela vai se estender muito além, né, dessa realidade aqui, né? Ela vai também para o mundo espiritual. Não adianta a gente pensar assim, quando eu não estou conseguindo agora não, quando eu desencarnar, né, eu vou ficar lá tocando harpa, vou virar um anjinho, né, e vou viver feliz, leve, suave. Não. Aquilo que eu sinto aqui, a maneira como eu lido com a minha vida, como eu direciono a minha vontade, é o que também eu vou levar quando eu desencarnar para o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, a gente vai ver tanto aqueles espíritos felizes, que têm emoções suaves e benfazejas, como também aqueles espíritos endurecidos, estagnados em suas emoções paralisantes, assim como nós. Quantas emoções paralisantes a gente tem, né? Que nos deixam estagnados, né? Eu tenho uma raiva de fulano, eu nunca vou perdoar fulano. Pior para você, né? Porque às vezes a gente toma veneno para matar o outro, né? Porque o outro já esqueceu, já foi embora, não está nem aí para a gente, e a gente está ali, não vou esquecer nunca, porque é como se dessa forma a gente fosse punir o outro que não está nem aí para a gente, nem lembra mais que a gente existe, está lá vivendo a vida dele, e a gente está lá tomando o nosso veneno diariamente, achando que está matando o outro. Não estamos matando o outro, estamos nos matando, né? Então vamos prestar atenção nisso. E no exercício da nossa vontade, necessitamos conscientemente almejar o ápice do nosso manejo emocional, atingir a emoção do amor divino. Então, como fala aqui, que necessitamos conscientemente almejar o ápice do nosso manejo emocional. É preciso que a gente conscientemente tenha essa proposta, esse objetivo, porque não é mágico. A gente está aqui para trabalhar, né? A gente veio, reencarnou para enfrentar os desafios para o nosso crescimento. Então nada vai vir assim, né? As oportunidades estão aí, mas a gente conscientemente tem que buscar
o ápice, né, dessas emoções. E o que a gente pode fazer? Por exemplo, o afastamento das paixões inerentes à condição humana e elevar-se até os valores do self. O que são valores do self? São valores espirituais mais elevados, né? Porque o ser humano, ele tem uma busca incessante por emoções fortes, né? Ele quer sentir emoções fortes, adrenalina, aquilo, né? Parece que ele só se sente vivo se ele se colocar diante de situações que vão mobilizar esse tipo de paixões. E o amor divino, as emoções crísticas, elas são mais serenas, né? Elas não estão nas paixões, elas estão em algo mais sereno. E aí tem uma passagem que fala: oferecendo água viva à mulher samaritana, Jesus dá a ela diretrizes seguras para atingir a sagrada emoção do amor divino, que iluminaria sua alma, afastando-te de todas as necessidades penosas da existência material. Bebemos desta água viva do programa educativo do Mestre Jesus e saciamos a nossa sede de emoções, aprendendo a manejá-las para a imortalidade. Como a gente pode buscar, né, outras emoções que não essas emoções tão materiais que muitas vezes a gente busca, né? Não que a gente vá viver fora do mundo material, a gente está aqui encarnado, né? Mas tem tanta coisa leve e boa, né, que produz um prazer tão grande que muitas vezes é muito maior do que paixões, né, mais fortes que a gente venha experimentar. E a gente começa a pensar em algo que é preciso que a gente estimule, que é a misericórdia e o perdão. Estimular a misericórdia nos laços sagrados da convivência por meio da psicologia da iluminação proposta pelo nosso Mestre Jesus, estendendo-nos como legítima fraternidade nas atitudes. Será que temos misericórdia nas nossas relações, nos laços de convivência? Somos misericordiosos? Porque a misericórdia é a porta de entrada para o perdão. E o perdão é a aceitação da vida e do outro, como se encontram e como são. E quem perdoa, liberta. O quanto é difícil, né, a gente não colocar no outro condições para amá-lo, né? Como se isso fosse amor, né? Como se amar fosse colocar condições. Eu só te amo se você fizer isso, se você fizer aquilo. Quando você faz isso e aquilo, eu não te amo mais, né? A gente é cheio de condições. E ter misericórdia é poder aceitar esse outro como ele é, como ele ainda se encontra, assim como nós precisamos que o nosso irmão tenha misericórdia de nós, né? Porque a gente tem que ver o outro lado, e normalmente a gente tem dois pesos e duas medidas, né? A gente quer ser tratado de determinada maneira, a gente quer ser perdoado, quer que o outro seja misericordioso conosco, mas esquecemos de fazer isso com o nosso irmão. Então, dos passos, né, do manejo emocional é a gente poder exercitar a misericórdia e o perdão. E o perdão, como ele é libertador, né? Porque quando a gente estabelece com o outro relações conflituosas, relações difíceis, relações de desamor, relações conflitantes, a gente vai estabelecer com esse outro cordões adoecidos, né? Porque quando a gente começa a ser afetado pelo outro, né? O que é afeto? É a capacidade de ser afetado pelo outro, de afetar o outro. Quando eu começo a me relacionar com alguém, cria-se ali um afeto, seja a relação de que nível for. E ali estabelecem-se cordões fluídicos entre eu e o outro. E se essa relação ela é boa, esses cordões são luminosos, né?
são brilhantes, né? São harmoniosos, são cordões de luz. Agora, se eu tenho com esse outro relações difíceis, eu vou adoecendo esse lado e produzindo adoecimento, tanto de um lado quanto de outro. A não ser que alguém neutralize e aquele que neutralizou consiga não adoecer. Mas se a gente não faz isso, porque também não é condicional, não, eu só posso limpar quando o outro limpar a parte dele. Então o outro não limpa, eu também não limpo, né? Como se fosse assim, eu vou varrer aqui minha casa, mas o vizinho não vai varrer, aí vai vir um vento, vai trazer a sujeira da casa do vizinho para cá. Então eu não vou varrer também. Não, a gente vai sempre fazer a nossa parte. E vamos ter tolerância, né? Porque o outro, enquanto o outro, ele vai fazer a transformação dele no momento que ele puder, no momento em que ele estiver pronto, assim como nós, né? E a gente pode auxiliar fazendo a nossa parte, mas nunca a parte do outro. E é muito importante que a gente possa acreditar sempre na luz que cada um possui em si mesmo. Todos nós temos uma luz interior, mesmo que esteja apagada momentaneamente, né? A gente precisa perceber isso em nós, permitir que essa luz brilhe em nós e também acreditar que a luz do nosso irmão também pode brilhar. Que esse irmão, mesmo que nesse momento esteja aparentemente em trevas, é um irmão que tem a sua luz também interiormente. Na psicologia de Jesus, ele vai valorizar os potenciais da alma por meio da tolerância mútua e incondicional. Poder ressaltar a luz alheia no convívio diário. Em Mateus capítulo 5, versículos 14 e 15, fala-se: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A luz deve brilhar onde todos possam ver. Então a nossa luz deve brilhar onde todos possam ver. E a gente precisa acreditar que a luz do nosso irmão também pode brilhar, né? E que a gente possa ressaltar a sua luz. E muitas vezes a gente faz o contrário, né? A gente quer ressaltar o lado sombra do outro. Todos nós temos o lado luz e o lado sombra. E às vezes a gente quer achar que só a gente é luminoso, né? É iluminado e que o outro está apagadinho ali. Não, o outro também tem a sua luz. E aí tem um exemplo na pesca maravilhosa narrada por Lucas no capítulo 5. Depois de Pedro trabalhar uma noite inteira sem nada pescar, Jesus o chama para mais amplas responsabilidades. Enquanto Pedro se abatia com sua sombra interior por não haver tido êxito em seu esforço de pescaria, o nosso mestre lhe enaltece a iniciativa, inclina-o a tirar novamente as redes e o chama para ser pescador de homens. Então, enquanto Pedro não acreditava na própria luz, por não ter conseguido uma boa pesca, Jesus estimulava a luz de Pedro e convidou-o a ser pescador de homens, dando-lhe ainda uma tarefa mais importante do que a que ele já tinha. Então, que possamos nos espelhar nesse exemplo de Jesus. E o princípio das relações libertadoras é a seletividade mental para a luz e a beleza exuberante que cada criatura carrega em si mesmo. Então é poder acreditar no nosso potencial e no do nosso irmão. É a expansão do nosso próprio potencial de qualidade, né? A bondade, em primeiro lugar, que nos leva à misericórdia. Porque muitas vezes, né, é importante que a gente fique ciente do nosso hábito infeliz de criticar, julgar e maldizer, né? Na verdade, o ato
de julgar, deveria ser necessário somente a formação de um juízo de valor, né? Um movimento mental para ampliar o nosso discernimento, para que a gente pudesse enxergar melhor o outro. Só que a gente usa esse atributo de outra forma. A gente julga o outro para criticar, a gente usa o ato de julgar para maldizer o outro, para falar mal, né? E é preciso que a gente também possa trabalhar isso, né? Para poder, através da bondade, chegar à misericórdia. A gente sabe também que muitas vezes vivemos num clima mental onde brota desconfiança, né? Desconfiamos do nosso irmão. E isso é uma atitude assim, muito maléfica nas nossas relações, né? Mantemos com o nosso próximo, às vezes, laços de desconfiança, né? Que vão determinando alteração nessa nossa relação com o nosso irmão, né? E o nosso próximo, né? Porque Deus não faz isso conosco, né? Deus está sempre acreditando em nós. E o nosso próximo é o olhar de Deus aferindo continuamente as nossas atitudes em relação à sua criação. Ele está sempre nos aferindo de acordo com as nossas atitudes, né? E a gente está ali muitas vezes desacreditando no irmão, e descrença é um lixo que a gente atira na convivência com o outro. E a fé no próximo, independente desse próximo, de como ele esteja, de como ele se encontra, é o canal de sintonia da fé no Criador. Aprender a estabelecer uma relação de confiança com a luz do próximo, para não ficarmos sob a tutela do clima de desconfiança. Acreditar, né, nesse irmão, tecer com ele um clima de amizade, de tolerância, de bondade, de afeto, porque sem confiança não existe imunização contra as pragas da idealização, da maledicência e do julgamento. Se não confiarmos, se não dermos essa fiança ao nosso irmão, nós não estamos imunizados nisso em nossas relações. Fé em Deus, mas sobretudo fé também naquele que são os aferidores da nossa capacidade de amar. Porque a nossa capacidade de amar, ela é testada na relação com os nossos irmãos. Ninguém ama primeiro para depois ir viver alguma coisa. A gente aprende a amar convivendo, né? Eu aprendo alguma coisa exercitando. E o nosso próximo é um instrumento de aferição. Deus nos afere a partir da relação que estabelecemos com os nossos irmãos. E aí tem uma frase que fala do Evangelho que diz: mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Quando a gente odeia um irmão, a gente fica cego, né? O ódio, a raiva nos cega, nos tira a visão. Então é sempre lembrar: gente, apaguei a minha luz, não estou conseguindo enxergar a luz do meu próximo, né? E vamos nos lembrar disso. Porque sem tolerância não nos suportaremos, e sem misericórdia não amaremos uns aos outros. Se a gente não tiver tolerância, a gente não se suporta. É impossível, né? Porque no grau que a gente ainda está, se não praticarmos a tolerância, a gente não vai se suportar. Às vezes a gente nem se suporta, que dirá o nosso próximo, né? Então a tolerância. E sem misericórdia, né? Que muitas vezes o nosso irmão está precisando tanto de misericórdia, assim como nós. Não amaremos uns aos outros. É impossível amar sem tolerância e sem misericórdia. E a tolerância, ela vai abrir as portas do entendimento para entrarmos no reino da pacificação, né? Porque quando eu aprendo a tolerar, que não significa, né, ser uma pessoa passiva, que não tem ideias, que não tem
posicionamentos, mas sim compreender que esse irmão, nesse momento, se encontra daquela forma. E isso abre uma porta para a paz, para a pacificação. E a misericórdia é capaz de renovar o homem para que tenha atitudes de acordo com a legítima fraternidade. Eu só posso ser fraterno se eu sou misericordioso, né? Nós fomos criados para o amor e ninguém destruirá os planos do Pai. E precisamos para isso trabalhar o amor incondicional, o perdão e a fé. Então esses são os passos, né, para a gente exercitar na nossa convivência com os nossos irmãos, nas nossas relações, para que elas sejam cada vez mais luminosas, mais fraternas, mais saudáveis, menos adoecedoras. Então, muito obrigada, muita luz para todos nós, muita paz e muito amor.